Bom, Mariska é carioca, brasileira carioca, nasceu na Tijuca, em 1937. Era uma menina de tradicional, né, família tijucana e, enfim, viveu ao longo dos anos ali como as moças da época, né, como ela sempre me contou, ela tinha como expectativas maiores aí de vida um dia se formar professora. Ela fez o normal no Instituto de Educação, depois se formou professora e depois casar e ter filhos, né? Como era o sonho de toda mulher na época dela. Mariska era minha irmã mais velha e a minha infância foi muito iluminada por ela. Eu acho que se hoje eu sou escritora, eu devo a generosidade dela de quando eu não sabia ainda ler, ler para mim. E ela lia com tanta vivacidade, ela era uma pessoa extremamente expressiva, lia para mim e me deu o gosto da literatura. Eu, aos poucos, fui querendo ler por conta dessas histórias que ela me contava. Então, ela entrou na minha vida como uma contadora de histórias, como uma descobridora de mistérios. E assim ela foi a vida toda, né? Era uma pessoa extremamente generosa, que na adolescência foi uma adolescente romântica, uma adolescente apaixonada. O amor foi outra característica central da vida dela. Ela foi sempre apaixonada. Ela foi uma feminista apaixonada, ela foi uma mãe apaixonada, ela foi uma pesquisadora de música popular brasileira apaixonada. E também uma mulher com muita capacidade de indignação e de reação diante de qualquer coisa que ela considerava injusta. E ela realmente foi uma mulher assim à frente no seu tempo, né? No sentido de buscar novas coisas para a vida dela. E então, durante alguns anos, ela trabalhou como professora, casou-se com meu pai em 1960, teve 2 filhos, né? Eu e o meu irmão, Xando. E a partir daí, como ela dizia, ela se sentiu assim, num primeiro momento, realizada. Quer dizer, realizada com aquela estrutura de mãe, né? de família bem montada, trabalhando como professora, satisfeita ali com o que ela tinha. Mas começaram a vir as inquietações, as perguntas, né? E ela dizia que chegou um determinado momento que ela pensava o que mais ela iria fazer da vida, né? Estava casada, feliz, com 2 filhos, mas ela queria realmente fazer algo mais e ela imaginava que a vida pudesse reservar coisas além para uma mulher do que apenas ser professora primária, com todo o mérito que isso pudesse ter, né? E mãe e esposa. Não pode ser só isso. A vida não pode ser só essa. Eu não posso passar o resto da vida só vivendo em função. Eu vi as conversas dos meus colegas de escola, era sempre aquele debate assim, ainda não deu para comprar uma máquina de lavar roupa, ainda não deu para mudar o carro, para trocar o carro. Isso me interessava tão pouco. Eu não tinha o menor interesse em passar o resto da minha vida como se eu fiz consumo. Mas eu não sabia o que eu queria na realidade. E cheguei a acreditar assim, eu sou maluca, eu estou completamente louca, eu não quero nada disso, tudo aquilo que eu queria. Eu fui desconsiderando algumas coisas, mas não era isso. O que eu quero? Também não sabia. Em junho de 1975, Mariska ajuda a idealizar e organizar na ABI uma semana de debate sobre o papel e o comportamento da mulher na sociedade brasileira, com o apoio da ONU, que havia declarado 1975 como o Ano Internacional da Mulher. O que acontecia naquele momento é que nós estávamos em plena ditadura militar e a possibilidade de reunião pública, uma associação coletiva, era extremamente perigosa, uma vez que os agentes da ditadura poderiam entender aquilo como uma movimentação política anti-regime. E uma das pessoas a pensar e a batalhar muito sobre como solucionar a possibilidade de fazer um evento
ter autorização legal para fazê-lo e, ao mesmo tempo, a gente ter uma proteção em relação aos contatos com as pessoas, foi a Mariska que acionou a Associação Brasileira de Imprensa para que nos abrisse espaço para que nós pudéssemos fazer uma semana inteira de debate sobre o papel e a função da mulher na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, ela conseguiu que a ONU, o escritório da ONU no Brasil, nos desse uma espécie de salvo-conduto com o qual nós andávamos para fazer os contatos, para marcar essa semana e não sermos presas, na verdade. Quem foi convidado para encerrar o seminário? Celso Furtado, um intelectual de esquerda que tinha estado exilado, estava voltando ao Brasil com a proibição de abrir a boca. Não podia dizer água vai a respeito de coisa nenhuma. Celso Furtado foi sugerido e foi logo assim para ser quem iria encerrar o seminário. Bom, a ONU convidou o Celso Furtado, ninguém podia dizer a ele que ele não falaria, como nenhuma daquelas outras pessoas que estavam ali podiam ser banidas. E foi isso então que aconteceu. Deste seminário, que mobilizou o interesse de muitas mulheres, marcou-se uma reunião, marcou-se um grupo de interessados para fazer uma reunião para dar continuidade. Na verdade, esse seminário é tido como um marco, né, do movimento feminista carioca em 1975, nessa segunda onda do feminismo. Logo após a semana de debates, Mariska cria com o grupo de corajosas mulheres o CMB, Centro da Mulher Brasileira. A primeira organização não governamental que existiu feminista, acho que no Brasil inteiro, é notícia de outra, que era o Centro da Mulher Brasileira, uma organização que se criou com o patrocínio da ONU, portanto com direito de reunião, com direito de abrir uma sala, com direito de ter organização, de ter, se institucionalizar de certa forma. Isso seria criado, foi criado no Rio de Janeiro. Gostamos tanto da reunião da ABI que continuamos nos reunindo. E pode-se dizer que a partir daí estava criado o movimento feminista brasileiro. Esse movimento feminista morou, digamos assim, num apartamento dela da Rua Joana Angélica. Quando eu voltei do exílio, eu já encontrei esse movimento lá e nós nos reuníamos lá periodicamente. Aquilo ali era a casa do movimento feminista. E a Mariska foi uma grande alma do movimento feminista brasileiro. O movimento começa a andar a partir daí com um ritmo e uma velocidade cada vez maior. A sociedade brasileira estava pronta para receber, estimular, apoiar, ajudar o movimento de mulheres organizado. Mariska também participa da criação do Grupo Séries, uma das primeiras e mais duradouras instituições do país a desenvolver estudos e pesquisas sobre a identidade social e sexual da mulher brasileira. Eu me lembro até nós pensando muito que nome que nós íamos colocar para esse grupo e esse Grupo Séries teve uma longa duração, digamos, ao longo. E de alguma maneira se mantém até hoje, né? Da vida da Mariska. Da vida da Mariska, né? E a Mariska, exatamente como disse a Jaqueline, essa pessoa solar, né? Era a pessoa que muitas vezes nas nossas reuniões de Grupo Séries, né? Trazia as questões mais provocativas, né? A questão da sexualidade, da saúde e até pelo fato de ser psicóloga também. E durante muitos anos nós nos reuníamos semanalmente, né? Talvez a maior parte dessas reuniões do Grupo Séries se dava na casa da Mariska. Mariska também foi uma grande pesquisadora da música popular brasileira. E em setembro de 1976, ela consegue reunir 1.500 pessoas no Teatro João Caetano com o show Amélia Já Era, apresentado por Tessie Calado, com a participação de João Bosco, Macalé, Sidney Matos, Zilma, Jorge Goulart e Leci Brandão. Ela indaga as questões sobre a presença da mulher na música brasileira, perguntando a todos nós brasileiros, né? Amélia já era? Quer dizer, uma pergunta, né? E saímos todas nós à busca de cantores, compositores que pudessem gratuitamente
participar desse show que foi no Teatro João Caetano. Um grito de revolta das mulheres através da música popular brasileira. Isso também era uma coisa original. E a partir daí, Marisca tinha sempre organizava uns shows temáticos sobre o trabalho, sobre o carnaval, quer dizer, todo esse lado lúdico e de preservação da cultura popular pela música. E ela levou essa linha de pesquisa sobre a música popular até um livro que foi publicado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, chamado Uma História Cantada, onde ela conta como o feminino foi contado primeiro pelos homens, foi contado e cantado pelos homens, e como a partir de um determinado momento ele começa a ser contado e cantado pelas mulheres. Uma mulher cujas contradições e ambiguidades próprias de uma espécie em mutação assusta, confunde e, ao mesmo tempo, fascina o companheiro. Mulheres tristes, de olhos fundos, que se escondem atrás de máscaras. Mulheres infelizes e deprimidas que reprimem seus sonhos, anseios e desejos e contemplam a vida de longe, sem nela mergulhar de cabeça. Mulheres que se defendem de uma ameaça ancestral, que não sabem definir, mas que têm certeza que existe. Mulheres que temem as feridas do amor e da vida. Mulheres que não entendem a doença da alma de que são vítimas. Mulheres que se dopam com tranquilizantes e com novelas. Mulheres que não conseguem explicar o vazio, o cansaço permanente, a irritação. Mulheres que choram sem saber por quê. Mulheres tristes são musas da MPB. Elas devem chorar de mansinho, sem ninguém saber por quê. Porque a tristeza delas, seu desencanto, sua falta de iniciativa, seu grito de revolta reprimido, garante a estabilidade que os homens desejam nas relações afetivas. Sem voz, sem cobranças, vivendo em seu mundo particular, perdidas em seus mistérios, incapazes de pegar um pandeiro e cair no carnaval. Eis aí um tipo de mulher ideal. Semi-morta. Em 1983, Marisca ajuda a organizar no Rio de Janeiro mais um evento que entraria para a história do movimento feminista brasileiro, a Passeata do Dia Internacional da Mulher. Bom, a ideia de passeata feminista foi uma forma irreverente que nós decidimos colocar na rua, colocar o bloco na rua, como se dizia, né? Dar visibilidade, né, às questões das mulheres. E dar visibilidade de uma maneira engraçada, de uma maneira bem humorada. E nós combinamos então que cada uma iria com uma espécie de uma fantasia. Fomos todas nos arrumar no hotel do pai da Branca Moreira Alves, ali na rua Senador Dantas. Chegávamos arrumadas como moças bem comportadas e saímos todas fantasiadas, né? Marisca saiu fantasiada de normalista, né? A Carmen da Silva saiu fantasiada de rainha do lar. Trabalho na rua, não dá tempo nem pra rir. Complete pras crianças, tudo que é homem tem mesmo é que dividir. Eu saí fantasiada de mãe enlouquecida. Jaqueline, de adolescente, a Pomba Marques Porto saiu fantasiada de a outra, né, que era a Pomba, né? E muitas outras companheiras saíram fantasiadas e foi uma passeata que nós saímos da Senador Dantas, íamos até o Largo da Carioca e retornávamos ali pela 7 de setembro, entrando na Avenida Rio Branco e finalmente nos concentrando na Cinelândia. E foi muito interessante, porque as pessoas paravam para olhar, né, o que são essas feministas, né, que estávamos, de alguma maneira, através das nossas fantasias, demonstrando o que era a vida das mulheres. Foi realmente uma celebração épica. Épica, exatamente. Do dia 8 de março. É um movimento profundamente humanista.
Marisca foi assessora do Departamento de Cultura da Secretaria Estadual de Educação, realizando importantes trabalhos de animação cultural. No início da década de 80, publica com o Grupo Séries um livro com uma importante pesquisa sobre a identidade social e sexual da mulher, O Espelho de Vênus. Durante as décadas de 80 e 90, foi coordenadora do projeto Educação de Mulheres para a Saúde, no IDAC, Instituto de Ação Cultural. Foi quando realizou uma verdadeira transformação cultural em comunidades carentes do interior do estado. Métodos contraceptivos, prevenção de doenças femininas e outros importantes assuntos eram disseminados em reuniões, palestras, debates e através da publicação e distribuição de cartilhas educativas sobre a saúde da mulher. Quando Marisca resolveu, através do IDAC, do Instituto de Ação Cultural, fazer um trabalho com mulheres de classe popular, ela pensou acertadamente em fazer em Paraty, onde já tínhamos realizado um trabalho de educação com animação cultural lá. Na beira do mangue, com casas sobre palafita, no mangue lá do Rio, que dá na Baía de Paraty. E discutimos questões ligadas à saúde, contracepção, relação sexual, prazer, espaço da mulher. Montamos um material audiovisual em parceria com o Miguel Paiva. E esse material, então, era apresentado, era slide, né, na época. Então, ele era apresentado e as questões eram discutidas. As experiências desenvolvidas por Marisca e suas companheiras foram tão bem sucedidas que serviram de modelo para o Ministério da Saúde implantar o PASME, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Marisca foi convidada pelo Ministério da Saúde e participou ativamente da implantação de todas as etapas do programa e a metodologia pedagógica desenvolvida no projeto Educação de Mulheres para a Saúde é aplicada até hoje em diversas partes do país. Foi coordenadora regional da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, que reúne mais de 100 instituições ligadas à saúde da mulher em todo o país. Acho que a homenagem que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo a Marisca, uma cidadã carioca que muito batalhou pela condição social das mulheres na sua própria cidade, é uma homenagem extremamente valiosa e bem-vinda de reconhecer uma cidadã que integra a história dessa cidade na luta pela qualidade de vida das mulheres cariocas. A Prefeitura do Rio de Janeiro não podia ter sido mais justa escolhendo o nome de Marisca para esse hospital. Isso prolonga, de certa maneira, a história dela. Isso mostra que a semente dela frutificou. Marisca começa com M de menina, moleca, moça e maninha. Marisca se ensina com M de mestra. Se descobre com M de matrimônio, maternidade. Marisca se canta com M de música, de melodia. Se muda com M de maturidade. Marisca se movimenta com M de mudança, de marcha, de mobilização. Marisca se identifica com M das minorias e se mistura com M da miscigenação. Se sensibiliza com o M das mal-amadas, maltratadas por malandros nos mangues, meretrícios e muquifos do maldito mundo machista. Marisca se luta com M de maternidades melhores e mais humanas para as minguadas moças, que morrem com mazelas à míngua nos municípios da nossa mãe pátria. Marisca migrou do M do mundo, que move e muda tudo. Mudou de missão. Mas Marisca não morreu com o M da morte, porque M é de memória e hoje ela entra para a história. Acredite se quiser. Porque Marisca escreveu e se escreve com M de mulher. Eu me lembro que quando eu era pequena ela me ensinou a cantar uma das primeiras músicas. E essa música era o Zum Zum Zum. E hoje eu diria, né, que ela bateu asas, foi embora, desapareceu. Mas nós vamos sair sem ela, foi a ordem que ela deu.
Não, meu Deus, assim não dá. Eu tô falando disso aqui, ó. Eu não tô enxergando nada. Que é isso? Ah, isso é uma bala? Não, é o papel da bala, queridinho. Entendeu? Agora deu pra entender.